Aí, pessoal, está gravando, né? Então fiquem à vontade. A palavra fica com o juiz da sala aí, que tem o poder de polícia, que controla. E a turma presencial aqui está dando a sentença já da audiência. Tá certo. Professor, se eu soubesse que todo mundo ia assistir, eu tinha lavado o cabelo. Eu também. Não tinha não. Vocês estão ótimas. A gente tem que usar máscara aqui, olha que coisa horrível. Vocês estão ótimos. Bom, pessoal, fiquem à vontade aí. Qualquer coisa vocês me chamam. Ok, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Oi, pessoal, vamos começar? Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Ana Clara Florencio, juíza do trabalho, e estarei na presidência dessa audiência, que tem por finalidade a conciliação entre as partes. Conforme consta na petição inicial, trata-se de uma ação de juizado por Raquel Sherazade Barbosa, em face da TV SBT. Vamos começar certificando a presença de todos. Então, estamos com a ausência de testemunhas e do escrevente. Então, vamos lá. Declaro instalado o processo. Há alguma proposta de acordo entre as partes do advogado da reclamada ou da reclamante? Não há proposta. Sim. Senhora, não difícil. Primeiramente, vamos iniciar com... Só um momento. Vamos iniciar com a contestação da advogada da reclamada. Boa noite, senhora excelência e a todos presentes. Segundo a reclamante, enquanto ela foi contratada como pessoa jurídica, ela estaria prestando serviços como empregada, conforme o artigo 3 da CLT. Ou seja, supõe que a reclamada tentou fraudar a legislação trabalhista, pedindo seus direitos como CLT e seus devidas correções nos valores recebidos pelo prazo de trabalho prestado. Raquel pleiteia, além das solicitações de férias, aviso prévio proporcional indenizado, 13º proporcional, férias integrais, férias proporcionais, FGTS mais 40% de todo o período laborado, multa prevista no parágrafo 8 do artigo 477 da CLT e entrega de guias. A suposta fraude alegada é equivocada, uma vez que se trata de uma contratação civil, de prestação de serviços e não de vínculo empregatício entre as partes, já que compete à Justiça do Trabalho executar as providências cabíveis em um vínculo empregatício. Assim, a reclamada vai contra a decisão do STF, artigo 7, que especifica o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS por 5 anos. Pois bem, o contrato de Raquel vigorou de 13 de 3 de 2011 a 29 de 12 de 2020, e mesmo assim, ela solicita a legislação trabalhista, sendo que a legislação exige essa correção em 5 anos de atraso. Todavia, os contratos deixam bem claros as prestações de serviços e são válidos segundo as condições jurídicas. Mesmo com a hipersuficiência da reclamante, Raquel poderia se manifestar contrária ao contrato, porém não o fez. Ou seja, ela teve total conhecimento e concordância com as cláusulas contratuais. Desse modo, se houve a suposta fraude, houve a participação da senhora Raquel, pois não foi por inexperiência, já que a reclamante possui ensino superior e experiência profissional. Além disso, sua remuneração era considerável. Ademais, cabe ressaltar a indenização por assédio e danos morais, sofridas pela reclamante. Como mostra os links encaminhados, tendo o apresentador brincado com a jornalista. E como muitos sabem, o mesmo adora fazer piadas com seus convidados e funcionários. E, pois,
foi apenas uma brincadeira distorcida, interpretada de mau gosto por algumas pessoas. Nada mais, Senhora Excelência. Diante do exposto, daremos o início à réplica do advogado. Eu passo a palavra, então, para o advogado da reclamante fazer sua réplica. Boa noite, Excelência. Segundo o reclamado falou, uma das acusadas na sua contestação, que não teve... Gente, eu tô nervoso, mas é normal. Que não teve existência do vínculo trabalhista com o contrato que foi celebrado entre eles. Sendo de natureza simples, porém de total poder, ressaltar que na justiça trabalhista tem o princípio de primazia da natureza dos fatos verídicos. Pelo reclamante da pessoa jurídica, o contrato da mente do cliente sempre foi renovado, privando que ela desse a entender sobre o procedente. Gente, eu tô nervoso. O precedente até a data do fim do seu contrato, entre o artigo 2, segundo e terceiro da CLT, que constata na petição inicial do processo. O reclamado teve seu momento nos atos com que fizeram situação de abuso moral e psicológico. A minha cliente até presente no momento, ou mesmo que não mereceu, nossa senhora, na sua contestação do reclamado, suposto cerceamento da defesa, haja que todos os valores estão discriminados, deixam muito claro a indignação do caso ao requerer condenação dos valores determinados. Venha ao pedido que o excelentíssimo venha a entender o justo, sendo assim, peço procedência na reclamação. Sem mais, Excelência. Diante do exposto, daremos início à instrução processual, dando início às provas orais. Agora eu vou começar com o interrogatório com a reclamante. Está presente? Sim, excelentíssima. A reclamante apresenta em sua defesa um contrato de vínculo de emprego. A senhorita poderia analisar e confirmar se a assinatura é a sua mesmo? Sim, excelentíssima, é a minha assinatura, confirmo. A senhora poderia me informar a data na qual iniciou e qual eram seus horários? Quando e como ocorreu o término do seu contrato? Então, eu tive início lá, no dia 13/3/2013, com a prestação de serviço como jornalista, na parte da manhã, de segunda a sábado, e tive meu contrato encerrado no dia 13/8/2020. Sendo assim, deu por encerrado o contrato por eu não poder expressar minha opinião, tanto política quanto sobre outros assuntos da empresa. Ele sempre me coibia em corredores e tudo mais. Ele não aceitava eu expor a minha própria opinião. Já levando em conta a resposta da pergunta anterior, você era proibida de alguma forma de falar sobre determinados assuntos, sejam eles políticos, ou dar a sua própria opinião em assuntos? Sim, eu era proibida, eles me coibiam disso, eram até advertidas, quando se encontravam pelos corredores, eu era advertida por ele. Raquel, isso de certa forma foi o que afetou a decisão de rescindir o seu contrato? Pois ela me coibiu, né, minha imagem e tudo mais, meu psicológico foi algo que me afetou muito. Gostaria que você analisasse e comentasse a forma que você era tratada dentro e fora das câmeras. No começo, eu era tratada igual a todos. Eu tinha
vale de transporte, tinham todos os meus médicos de saúde e tudo mais. Só que depois que eu comecei a expressar a minha opinião, ele falou que ele tinha me contratado somente porque eu era bonita e não para dar minha opinião. Então, com isso aí foi onde teve todos os cortes, começou a me tratar mal, ter toda aquela coisa que nem aconteceu no troféu. Sem mais perguntas, o advogado da reclamada, perdão, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, senhora, excelência. Senhorita Raquel, o que a motivou a permanecer por 10 anos trabalhando em nossa empresa? Então, o que me motivou foi por ser uma empresa grande, né? SBT, Silvio Santos, eu tinha uma grande admiração por ele, né? E não sabia dessas outras partes que poderia vir a ocorrer. Certo. Sem mais perguntas. Agora vamos iniciar. O reclamado está presente? Sim, presente. Senhor Silvio Santos, qual o período que foi prestado os serviços da senhora Raquel? Boa noite a todos, boa noite, Vossa Excelência. Bom, em princípio, os serviços da senhora Raquel Sherazade teve início em 13 de março de 2011 e no prazo contratual até o dia 29/12 de 2020. O senhor sabe me falar o porquê e qual foi o fator que levou à rescisão da senhora Raquel Sherazade? O fator principal que levou à rescisão da senhora Raquel Sherazade foi primeiramente, a divisão de escolhas, né? E o princípio que ela exponha suas perguntas, seus textos, suas escritas, e a concordância não veio a acontecer por ambas as partes, pela minha parte e pela parte dela. Sendo assim, gerou uma frustração da parte dela, né? E chegou ao ponto que eu percebi que a contratação dela não seria mais válida para nós, e por isso eu decidi que ela não trabalharia mais conosco. Então, o senhor confirma a informação de que o fato dela expressar a opinião dela em rede nacional de alguma forma prejudicaria, certo? Certo, confirmo. Sem mais perguntas, o advogado da reclamante tem alguma pergunta a fazer ao senhor? Ao senhor reclamante? Perdão, ao senhor reclamado. Não, sem mais perguntas, Vossa Excelência. Agora, o advogado do reclamante tem alguma pergunta a fazer? Sim, Vossa Excelência. Pode falar. Senhor Abravanel, durante o tempo que a reclamante trabalhou no SBT, apresentando jornais, ela poderia substituir por outra pessoa ou só poderia ser apresentada exclusivamente por ela? Senhor Silvio Santos, o senhor gostaria que repetisse a pergunta? Sim, eu gostaria que repetisse, por favor. Durante o tempo que o reclamante trabalhou no SBT, apresentando o jornal, ela poderia substituir por outra pessoa ou só poderia ser apresentada exclusivamente por ela? No período de sua contratação, ela sempre foi tratada como qualquer outro funcionário qualquer, sem distinção.
alguma sofrida por ela. E nesse período de contratação, ela poderia sim ser substituída por qualquer outro funcionário da minha empresa para apresentar o jornal. Não teria qualquer distinção e direcionamento que seja só para ela apresentar. Sempre foi dito e estabelecido que qualquer um poderia apresentar o jornal quando ela não pudesse. Mais alguma pergunta? Sim, Vossa Excelência. Pois não. O senhor sabia de todas as privatização exposta a ela sobre sua opinião e chegou a falar com ela sobre o mesmo ato? Por favor, não ficou claro, poderia repetir, por favor? O senhor sabia de toda essa privatização exposta a ela sobre a sua opinião e chegou a falar com ela sobre o mesmo ato? Eu não sabia dessa privatização. No entanto, quando ela foi contratada, estava tudo explícito em contrato. E no ato da contratação, eu não sabia desse vínculo, entendeu? Mais alguma pergunta? Não, Vossa Excelência. Então, sem mais perguntas, por conta da ausência que nós temos de testemunhas, vou dar continuação. Repito, se tiver alguma proposta de acordo, não entrando em mérito da causa, advogado da reclamante ou da reclamada tem alguma proposta de acordo? Não, sem proposta de acordo. Sem proposta também, Vossa Excelência. Considerando a complexidade da causa, chamo o processo concluso para decidir o que foi pedido no processo. A sentença pode ser procedente, parcialmente procedente ou improcedente. A sentença deve ser dada por escrito e o prazo é de 30 dias após amanhã. Damos finalidade por aqui. Uma boa noite. Boa noite, Vossa Excelência. Boa noite, Vossa Excelência. Bom, boa noite, Vossa Excelência.